Estamos ao vivo. Vamos nessa. Hoje nós vamos tratar de um assunto que já foi pedido algumas vezes. Um assunto que eu converso bastante no meu curso, mas que hoje eu resolvi aqui trazer para vocês, que é sobre como é que você monta uma palestra em orientação profissional de carreira e, basicamente, como é que você usa essa estratégia da palestra no seu trabalho em orientação profissional de carreira. Então, primeira coisa, muito obrigado por você que está aqui comigo. Gostaria de pedir para você que está assistindo agora ou que assistir posteriormente, que envie essa live, que envie esse vídeo para outras pessoas, porque eu acho que o conteúdo vai ser bastante importante, bastante interessante. Temos bastante coisa para conversar, principalmente uma parte mais técnica, uma questão de como você coloca, como você estrutura parte a parte da sua palestra em orientação profissional de carreira. Então vamos nessa, atendendo a pedidos, vamos falar então sobre como é que a gente estrutura, como é que a gente monta uma palestra em orientação profissional de carreira. Primeiro a gente tem que entender por que deve-se fazer uma palestra, como é que a gente se utiliza dessa estratégia de palestras em orientação profissional de carreira. Primeiro porque não é em todos os momentos, em todos os lugares, em qualquer situação, que a gente consegue encaixar ali uma palestra. Muitas vezes para você vender uma palestra é muito mais difícil do que você propor um processo, um atendimento completo em orientação profissional, montar grupos, por exemplo. Talvez seja um pouco mais fácil do que você oferecer uma palestra. A palestra ela serve para resolver problemas pontuais, ela serve para te ajudar, para ajudar a escola, para ajudar a instituição a resolver problemas pontuais, para você ajudar as pessoas em momentos pontuais. Nessa estratégia de você colocar uma palestra dentre as suas atividades, dentre os seus serviços, dentre as suas formas de atuação em orientação profissional de carreira, a palestra vai servir como um meio de divulgação, como um meio de você apresentar o seu trabalho, como meio de você mostrar a que você veio, o que você faz dentro da sua atividade profissional e aqui especificamente em orientação profissional de carreira. Você viu só, Vini? Eu cortei o cabelo e não gosto de cortar cabelo, quase cancelei a live só por causa do cabelo cortado. Não gosto de aparecer de cabelo curto. Mas enfim. Então a estratégia aqui da palestra, primeiro você tem que entender que a palestra, muitas vezes ela vai servir como meio de você mostrar o seu serviço e não de você ganhar dinheiro com a orientação profissional, porque de fato é muito difícil você sair oferecendo palestras por aí e aí você ser aceito para ganhar um rio de dinheiro por uma palestra em orientação profissional e de carreira numa escola. Mas ela serve como uma porta de entrada. Se você for escalonar aí nos serviços de orientação, você pode colocar a palestra como a sua primeira atividade, workshop como a sua segunda atividade, depois partir para um atendimento em grupo, um atendimento individual. Então, primeiro a palestra é o primeiro passo que você vai dar no processo de vender, de mostrar os seus serviços em orientação profissional de carreira, tá bom? Antes de você preparar a sua palestra, antes de você preparar o seu conteúdo, o ideal é que você converse com a instituição. Se for para uma escola, se for para uma ONG, que você entenda quais são as necessidades dessa instituição, que você entenda quais são os pontos ali de atrito, os pontos mais frágeis dessa instituição, para você poder tocar ao longo dessa sua palestra, ao longo dessa sua fala, ao longo dessa roda de conversas. Por quê? Porque é importante você mostrar que você conhece as dores daquele lugar, os problemas daquela instituição, para você poder tentar resolver. Então, nunca eu recomendo que você chegue numa instituição, numa escola, por exemplo, e vá direto oferecendo a sua palestra, fazendo uma proposta de palestra. O ideal é que você sente com os coordenadores, com os professores, com as pessoas responsáveis pela instituição, por psicólogos, se lá houver, e converse, olha, quais são as necessidades dessa instituição, o que eu posso oferecer em uma palestra para resolver os problemas desse lugar, dessa instituição, desses adolescentes que aqui estão. Então, primeiro passo, você nunca vai chegar oferecendo uma palestra da sua cabeça. Monte ela a partir das necessidades
daquela instituição, daquela escola, daquele lugar que você vai trabalhar, porque senão você não resolve nenhuma situação, nenhum problema daquele lugar especificamente e pode ser que você não seja recomendado para outras pessoas. E o ideal é que a palestra ela seja a porta de entrada para que você seja recomendado para mais pessoas ao longo da sua carreira, tá bom? Então, primeiro você vai usar a palestra ali como uma fonte de divulgação. Depois, antes de você chegar de fato a oferecer a sua palestra, seja para vender ou seja gratuitamente, identifique as principais dificuldades, as principais necessidades e também os principais objetivos daquela instituição para você poder chegar com um conteúdo afinadinho com o que eles estão precisando. Por exemplo, se você vai dar uma palestra em uma instituição que trabalha com jovens aprendizes, como eu dei uma palestra para o pessoal do CIEE a semana passada, então você pode afinar o seu conteúdo, você pode levar o seu conteúdo, direcionar o seu conteúdo para falar sobre a aprendizagem, sobre a importância do programa de aprendizagem no desenvolvimento de carreira. Se você vai para uma escola, você pode afunilar o seu conteúdo para a importância do conteúdo escolar para o desenvolvimento de carreira, a importância dos estudos para o desenvolvimento de carreira, por exemplo. Então, você pode ver as necessidades da instituição, as necessidades daquele lugar, das pessoas que estão ali, e você enviesar o seu conteúdo, levar o seu conteúdo a resolver os problemas daquela instituição. Isso vai te ajudar muito, vai te abrir muitas portas. Quando eu falo que a palestra é um meio de divulgação, não é para você no final da palestra falar assim, gente, eu atendo orientação profissional, tá aqui o meu telefone, quem quiser fala comigo, ou então eu vou fazer uma promoção. Não é para fazer isso. Isso de jeito nenhum, principalmente se você for psicólogo ou psicóloga. Psicólogos não fazem promoções e psicólogos não fazem esse tipo de coisa. Não podem fazer, não devem. O que você vai fazer? Você vai mostrar o seu trabalho, você vai mostrar a sua cara, você vai mostrar o seu nome. Depois, os jovens, eles te procuram por meio dos professores, eles te procuram por meio da coordenação, eles te encontram nas redes sociais, eles te encontram em outros lugares. Na maior parte das vezes, essa busca vai ser uma busca indireta, você não vai fazer uma troca. Olha, eu te dei uma palestra, então eu te dou uma promoção. Não, isso na psicologia, pelo código de ética da psicologia, isso não é viável, isso não pode ser feito. Então nós precisamos entender, a palestra é uma forma de divulgação de você como profissional, mas não uma forma de captar o cliente dando promoção. Você vai captar o cliente, o paciente, orientando, mas mostrando a função, a finalidade do seu serviço e a força dos seus resultados por meio da palestra, tá bom? Toda palestra, ela vai ter que resolver um problema pontual. Uma palestra, diferente de um processo completo que dura 6, 8 sessões e um processo de psicoterapia que dura ali anos, por exemplo, você vai resolver um problema pontual. Não dá para você tratar em uma palestra sobre todos os problemas cotidianos da adolescência. Você tem que pontuar aquilo que você quer trabalhar, aquilo que você quer ajudar, quem você quer ajudar, em qual momento. Você vai dar palestra para jovens adolescentes de ensino médio e esses jovens estão no segundo ano do ensino médio. Eles devem ter características específicas, características comuns entre eles. Qual é o problema mais real, mais fundamental, o mais fulcral, o mais central ali entre eles, para que você trabalhe em relação a esse problema. Se o problema é o problema da escolha profissional, você vai montar uma palestra, uma fala, que chegue a esse objetivo. Olha, eu vou nessa palestra te ajudar a resolver o problema de como escolher uma profissão. E aí, como é que o que o jovem do segundo ano do ensino médio precisa pensar naquele momento do segundo ano do ensino médio? Primeiro, ele pode ter paciência, porque ele tem mais um ano e pouco para fazer a escolha de fato, mas ao mesmo tempo, ele tem que se informar. Então a sua palestra pode ser uma palestra voltada para informações. Você tem que coletar quais são essas necessidades para montar a sua estrutura de palestra, tá bom? Eu vou dar um passo a passo aqui para você de como é que pode ser a sua estrutura de palestra. Mas você nunca pode esquecer da estrutura da orientação profissional. A orientação profissional, de maneira geral, ela tem alguns pilares. E os pilares são autoconhecimento, levantamento de interesses, busca de informações profissionais e a tomada de decisão. Você pode encaixar aí também planejamento, projeto de vida e etc.
Mas esses são os principais pilares, né? Autoconhecimento, levantamento de interesses, busca de informações profissionais e a tomada de decisão. A partir desses 4 pilares, a partir desses 4 pontos, você faz toda a sua palestra, todo o desenvolvimento da sua palestra. Essa é a base de qualquer trabalho, em qualquer serviço prestado em orientação profissional de carreira. Quando você vai prestar, seja um serviço de palestra, de workshop, de grupo de desafios, de roda de conversa, seja um momento que você vai fazer um atendimento individual, grupal, do jeito que for, essa é a base. Na palestra você não vai fugir dessa estrutura, desses pilares da orientação profissional de carreira, tá bom? Então vamos pensar que você vai dar uma palestra sobre como escolher uma profissão para jovens do ensino médio. E aí eu vou dar especificamente a estrutura que eu ensino e a estrutura que eu uso quando eu vou dar as minhas palestras. A minha estrutura ela tem basicamente 1, 2, 3, 4 passos. Tem 4 momentos ali que você precisa passar ao longo da sua palestra. Então, é basicamente assim, ó. Você começa a sua palestra fazendo uma brevíssima apresentação, mais um tipo de uma promessa do que você vai trabalhar ao longo daquela atividade, ao longo daquela palestra. Você vai fazer então uma apresentação breve com uma promessa. Você vai prometer para aquele público o que você vai resolver ao longo daquela palestra, qual problema, qual dor você vai tocar ao longo daquela palestra. Por exemplo, com os jovens do CIEE, por exemplo, e que eu fiz a última palestra que eu fiz, que foi na terça-feira passada, eu trabalhei o seguinte, eu dei 4 passos para fazer uma escolha consciente, uma escolha profissional consciente. Então, eu me apresentei e falei, olha, a minha promessa foi, ao longo dessa minha fala de 1 hora, eu vou ajudar vocês a escolherem uma profissão por meio de 4 passos. Essa foi a minha promessa. Uma promessa é um objetivo que você tem ao longo da sua palestra. Então, o que você tem que fazer? Você vai chegar, né? Eu vou chegar e vou falar assim, olá, eu sou o Vinícius, eu sou psicólogo, eu sou formado em tal lugar, eu sou formado há tanto tempo, eu trabalho com orientação profissional há tanto tempo e nessa palestra eu pretendo te ajudar a fazer isso. Você vai dar essa promessa. Ao longo de toda a sua fala, você retoma essa promessa. Como? Você retoma esse objetivo. Como? Você vai fazendo o seguinte, você vai contando histórias, você vai dando exemplos e falando, olha, lembra que eu estou aqui para ajudá-los a escolher uma profissão com 4 passos? Daqui a pouco eu vou começar a falar desse primeiro passo, daqui a pouco eu vou explicar esse segundo passo, dentre os passos tem isso, tem aquilo. Então, você vai sempre retomando o porquê você está contando aquela história, porque você está dando aquele conteúdo, porque você está falando o que você está falando. Para que serve aquele exemplo? Então, veja só, você tem que apresentar e colocar um objetivo. E esse objetivo é, de maneira mais simples, ao longo de toda a sua fala, tá bom? Veja só, feita essa apresentação e apresentado esse objetivo em forma de ter que cumprir ao longo da sua fala, eu sugiro que você comece a contar alguma história que seja sua, ou uma história de alguém que você atende, que seja de forma sigilosa, de algum estudo que você viu, alguma coisa que seja para conectar com o seu público. Então veja só, quando eu dou a minha palestra, eu conto a minha história profissional, a minha trajetória profissional, de quando eu comecei a trabalhar até onde eu cheguei no momento atual. Todas as principais escolhas que eu tive que fazer, desde quando eu comecei a trabalhar, desde quando eu ajudava os meus pais quando eu ainda era criança, até quando eu trabalhei na adolescência, depois quando eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz, estagiário, psicólogo, professor universitário e orientador profissional. Eu conto toda essa trajetória para que haja uma conexão, uma familiaridade, uma similaridade entre mim, que tive que fazer várias escolhas, e a pessoa que está ali por escolher também. Você pode contar a sua própria história, ou você pode contar uma história de terceiros, uma história de alguém que você leu, que você viu, de um livro, de um filme, para conectar essas pessoas com aquilo que você vai apresentar no final com um conteúdo. Veja só, primeiro passo você vai apresentar-se e apresentar uma promessa, um objetivo. O segundo passo você vai contar algum tipo de história, que seja a sua ou de terceiro,
que conecte com aquele público, que fale a mesma língua, que mostre dificuldades, dores que as pessoas passaram, mas alcançaram o seu sucesso, o seu objetivo. Então, você pode contar a sua história, como é que você fez a primeira escolha, se você teve mais escolhas, etc., para mostrar para as pessoas que é possível sair da situação que eles estão. Depois, você vai partir para o conteúdo de fato que cumpra aquela primeira promessa que você fez. Se a promessa é, eu vou te ajudar a escolher uma profissão em 4 passos. Então, o que você vai fazer? Contar esses 4 passos ao longo desse conteúdo. Você vai dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo. Só que nessa parte do conteúdo é que eu falo e eu aponto que é o momento importante. A história ela vai conectar, mas o conteúdo vai resolver o problema. Nesse conteúdo, você tem que se basear naquela estrutura dos 3 pilares, né, da orientação profissional, ou os 4 pilares da orientação profissional, que é você vai ajudar a pessoa em autoconhecimento, vai ajudar a pessoa em levantamento de interesses, vai ajudar a pessoa em quais informações buscar para escolher uma profissão e vai ajudar ela a pensar, olha, o que eu preciso fazer para tomar melhores decisões ao longo da minha trajetória profissional. E também tem uma estrutura básica que você pode fazer o seguinte, você pode pensar exemplos, você pode pensar conteúdos e pensar as seguintes questões. O que, por quê, como, dar um exemplo e fazer uma recomendação, uma dica prática sobre cada uma dessas etapas do processo de orientação profissional, do processo de escolha profissional. Então, eu vou dar um exemplo. Você começa falando assim, olha, para escolher uma profissão, você precisa se autoconhecer, precisa de autoconhecimento. Você explica o que é autoconhecimento. Por que o autoconhecimento é importante? O autoconhecimento é importante por isso, por isso, por isso. Aí, depois do porquê, você fala como. Então, como é que eu adquiro o autoconhecimento? Por meio de atividades, por meio de reflexão, por meio disso. Você fala o como. Depois você dá um exemplo. O que é um exemplo? Você pode explicar, olha, eu faço isso, eu faço tal coisa, tal técnica com os meus orientandos. Existem atividades desses e desses tipos, você exemplifica. E você faz uma recomendação, uma dica prática. Você vai falar, olha, a partir de hoje você vai sempre fazer tal coisa que isso vai melhorar o seu autoconhecimento. Você vai dar uma recomendação. E aí, essa é a primeira parte do conteúdo. Aí você vai para o segundo pilar lá do seu conteúdo, ainda falando dos 4 passos da escolha profissional. Então você vai falar sobre levantamento de interesses. Você fala, olha, interesses profissionais é isso. Então você vai falar o quê? Interesses profissionais é isso, é isso, é isso. É aquilo que você sente em relação a isso. É um padrão de gosto, um padrão de... Você pode explicar um conceito breve sobre o que é. Por quê? Porque é importante você conhecer isso. Como? Como é que você desenvolve isso? Você pode até aplicar uma técnicazinha rápida, explicando e ajudando essa pessoa a entender os seus interesses profissionais. Você vai dar um exemplo de como fazer isso e fazer uma recomendação. Isso tudo vai acontecendo meio que ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você explica o que, você já explica o porquê, você explica o como, você vai dando exemplo e você vai recomendando. Isso vai acontecendo meio que tudo ao mesmo tempo. E aí, com base nessa estrutura, o conteúdo ele vai ficando bastante denso. Você pode fazer tudo separadinho, ou você pode, como eu gosto de fazer, você vai juntando tudo por meio de histórias, exemplos, recomendações, colocando aspectos pessoais, fazendo com que as pessoas respondam aquilo que a gente pergunta e tudo mais, para que elas possam se envolver no processo ali da palestra, na atividade que a gente está propondo ao longo da palestra. E por fim, você parte para o fechamento da sua palestra. O que é o fechamento? Você fala, olha, essa palestra eu contei a minha história de vida e eu fiz esse conteúdo, eu apliquei esse conteúdo, expliquei esse conteúdo, você retoma esses 2 passos para alcançar aquele primeiro objetivo que eu tive no começo, para alcançar aquele ponto que a gente começou discutindo, que era ajudar você a escolher uma profissão em 4 passos, por exemplo. Então, você vai passar por essa apresentação, mais essa promessa, que é um objetivo, você vai contar alguma história que conecte, você vai para um conteúdo denso e aí você faz um fechamento. Tudo isso você pode fazer mais ou menos da seguinte forma.
uns 5 minutos de apresentação e super promessa, uns 15 minutos ali de história, e aí você passa mais ou menos uma meia hora de conteúdo, mais uns 10 minutos de fechamento, você fez uma palestra de 1 hora totalmente envolvente com o seu público. Você pode pegar depois tudo isso que eu falei, anota, escreve, pensa em histórias, em exemplos que você pode contar, que você pode explicar, porque isso vai fazer toda a diferença para a pessoa que está ali participando da sua atividade, da sua palestra. Obrigado aí, Isa, pelo reforço positivo, eu fico muito feliz. Outra coisa, minha gente, como é que você colhe os resultados dessa sua palestra? Você não vai colher esses resultados, por exemplo, fazendo, como eu disse, fazendo promoções e divulgando o seu celular. Você vai colher se a palestra de fato resolveu algum tipo de problema, se ajudou aquela pessoa que está participando ali. Não tenha medo de resolver o problema da escolha profissional. Se você se propôs a dar uma palestra com o título Como Escolher uma Profissão, dê para o seu público as bases de como escolher uma profissão. Se você resolveu dar uma palestra, relação entre conteúdo escolar e escolha profissional, dê ao seu público essa resposta. Por quê? Porque existem muitas outras problemáticas, muitos outros problemas, dificuldades e questões envolvidas na escolha profissional. Aquilo que eles não conseguirem com a sua palestra, que é uma questão superficial, eles podem te procurar depois nas redes sociais, com os coordenadores das instituições, eles podem te procurar no final da sua palestra, você pode abrir para questões no final e aí podem surgir perguntas sobre os seus contatos e etc, tá bom? Eu comecei a minha carreira de orientador profissional desse jeito, indo em algumas escolas, algumas instituições e dando palestra. Foi assim que eu cheguei mais ou menos nessa estrutura. Eu fiz um curso logo depois de marketing, tudo, não tem nada a ver com orientação profissional, que eu aprendi uma estrutura semelhante a essa, mas eu comecei fazendo mais ou menos a mesma coisa e eu só consegui sistematizar agora dessa forma para ficar mais claro para vocês. E aí eu acho que com essa estrutura você consegue começar a sua carreira como eu comecei, dando palestras em escolas, em instituições. Eu dei gratuitamente as palestras. Por quê? Porque eu queria ficar conhecido na cidade. Eu coloquei como objetivo me tornar uma referência em orientação profissional. Eu queria que eu fosse o nome da orientação profissional da cidade, da região. Não sei se isso aconteceu, mas foi o que eu coloquei como objetivo e hoje em dia eu sou bastante procurado quando tem questões de orientação profissional, quando as pessoas precisam de técnicas, de testes, de cursos, quando as pessoas precisam indicar alguém, elas indicam para fazer orientação profissional comigo. E como é que eu consegui? Fazendo diversas palestras gratuitas nos lugares. E aí, eventualmente, surgem lugares procurando palestras que eles pagam para a gente dar a palestra e, eventualmente, também a gente envia propostas de palestras, de workshops para os lugares e eles também acabam aceitando as nossas propostas. Mas, na minha opinião, a finalidade de uma palestra é para mostrar o seu serviço e para você conseguir atingir outros públicos, mais públicos, tá bom? Aí me perguntaram também, né, para a gente poder finalizar esse nosso conteúdo, como é que a gente aplica isso no online? É basicamente a mesma coisa. Uma coisa que tem que ser um pouco diferente no online é que você tem que entender que a interação no online é um pouco menor, a interação é menor, então que você jogue mais questionamentos e que você não se alongue muito em cada uma dessas partes. Por quê? Porque quando você se alonga, o jovem pensa comigo, igual a gente está aqui no online, você vai estar assim para a pessoa na palestra. A pessoa pode fechar a sua palestra ou ficar só escutando e ao mesmo tempo ela está pesquisando dezenas de outras coisas. Se você não fala alguma coisa que conecta com ela logo no começo, ou ao contar a sua história ou uma história de terceiro, ela não vai prestar atenção. Então seja breve, seja direto, mostre valor naquilo que você vai falar. Não tente se alongar, porque isso acaba atrapalhando no seu próprio desenvolvimento, tá bom? Bom, gente, eu acho que eu trouxe um conteúdo bastante denso, mas um conteúdo muito válido para quem está começando. E eu gostaria de que vocês me dessem sempre sugestões desse tipo, para que a gente possa
qualificar os nossos conteúdos aqui no Instagram, e eu fico muito feliz com a participação. Hoje esse tema surgiu de uma pessoa que me mandou na caixinha de perguntas. Eu já tenho alguns temas e aí eu decidi mudar para falar sobre esse tema, porque foi um tema que eu achei que vai ajudar bastante nesse começo da vida profissional de vocês, tá bom? Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu agradeço demais a presença de vocês. Manda depois esse vídeo para outras pessoas, para que elas possam assistir. E muito obrigado. Continuem contribuindo comigo lá nas caixinhas de perguntas, nas DMs e tudo mais, para que a gente possa alcançar mais pessoas com orientação profissional. Gente, muito obrigado. Isa, valeu pelo apoio, pessoal que participou. Muito obrigado pela audiência. E eu fico por aqui. Um grande abraço e até mais.